aconteceu no BBB, eu mostro pra você isso mesmo. Se você quiser ficar por dentro de tudo que rola no BBB 22, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui você vai ter a cobertura completa da casa mais vigiada do Brasil. E hoje a gente vai ver junto aqui o jogo da discórdia completo a partir de agora. Hoje no jogo da discórdia, cada um vai montar uma história. Pra você, na história do BBB 22, quem é o protagonista? Quem é o antagonista, o rival do protagonista? Quem é o coadjuvante? Aquele que está em segundo plano, mas está dando suporte ao protagonista ou pro antagonista. E quem é o figurante? Aquele que está só completando. A gente pode se incluir na história? Principalmente como protagonista, né? Se ninguém se colocar como protagonista, eu vou ficar muito decepcionado. Ah, tá bom, beleza. Mas vocês podem ficar à vontade. Se você não acha que é protagonista, quem não achar que é protagonista, paciência. Bom, Gustavo, nosso campeão dos colares do último jogo da discórdia, você tem a honra de começar. Obrigado, Tadeu. Então, sem falsa modéstia, eu me considero como protagonista. Eu acho que desde que eu cheguei aqui eu assumi um papel relevante no jogo. Não digo que é o mais importante, o principal, mas já tive sim uma importância no jogo, então eu sou o protagonista. O meu antagonista... Ou a sua antagonista? É, no sentido geral. Eu vou colocar uma pessoa que ele mesmo se coloca como meu antagonista, muito mais pelas palavras dele do que pela minha. Mas é o Eli, que foi uma pessoa que falou até que quando eu cheguei aqui, falou, pô, minha vida não vai ser fácil com você aqui. Eu falei, realmente, a tua e de mais alguns. Mas como ele se colocou nessa posição, eu também coloco ele como um antagonista do meu jogo. Meu coadjuvante... No coadjuvante... Ou coadjuvante do seu antagonista também. Não, eu vou colocar como meu coadjuvante porque foi uma pessoa que mudou um pouco o meu... Amoleceu um pouco o meu coração. Eu vim aqui focado em estratégia de jogo, mas ela me fez abrir os olhos para mais coisas dentro do jogo e viver experiências aqui além da estratégia e do jogo. Como figurante... Hoje eu vou colocar a Jessie. Nada contra a Jessie, mas eu acho que a Jessie ainda ela evita participar de algumas dinâmicas, até com respeito à opção dela, mas eu acho que ela deveria se envolver mais no jogo, se alertar mais para as pessoas que votam nela, para as pessoas que não votam. Então hoje eu acho ela uma figurante. Tá bom, Gustavo. Ok? Obrigado. Posso desfazer aqui ou o outro? Pode deixar a Eslovênia que vai agora. Eu? Ela arruma. Misericórdia. Isso. Eslovênia que foi a favorita do último jogo. Ixi, Maria. Agora monta a sua história. Eu tava pensando ainda, mas vamos lá. Protagonista, claro, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que eu venho aqui cada vez mais pra assumir as minhas vulnerabilidades. E se eu estivesse vendo alguém que assumisse isso, eu acho que eu me identificaria. Então, eu acho que é bacana frisar que os meus erros e acertos fazem a pessoa que eu sou. E eu tenho muito orgulho de falar isso. Eu acho que é importante aqui no Big Brother, mesmo sendo um jogo, que é um jogo, a gente frisar a questão de ser humano. E eu sou ser humano e tenho muito coragem de assumir isso. Então, eu acho que eu sou protagonista por isso. Vamos lá. Antagonista. Eu tava pensando exatamente ali sentada. Caramba. Eu tenho, assim, duas opções. Mas eu vou colocar mais lógica e mais racional para o momento do jogo, que é o DG. E é muito maluco isso que eu vou falar agora, DG. Mas, ao mesmo tempo que eu acho que a gente joga muito diferente, eu te admiro muito. E é meu maior desafio aqui hoje, né? De diferenciar a relação de jogo. E tanto você quanto o Pedro vem me ensinando muito sobre isso. Mas como a gente joga de lado errado e lado oposto, errado não, é? De lado oposto, você acaba sendo aqui no jogo, de forma mais racional, esse adversário. Coadjuvante. Vamos lá. Nossa.
muita gente, mas eu vou colocar aqui o Lucas. Porque hoje ele é a pessoa que consegue me deixar confortável e mais segura de mostrar quem eu sou. Então é importante, no meio dessa turbulência toda, ter alguém que, quando tá do meu lado, me faz sentir que eu posso ser o que eu quiser. Então, muito obrigada por isso. Figurante, misericórdia. Então, figurante, eu vou colocar o PA. Vou colocar o PA, porque em alguns momentos eu ainda não te enxergo muito posicionado, sabe? E isso me deixa um pouco inquieta. Então, por não entender muito, eu fico meio confusa se é tu que tá decidindo as coisas ou se você talvez escutou e aí depois refletiu, mas acho que era melhor aquilo outro. Então, enfim, eu te acho figurante porque no momento do jogo, eu acho que você, pra mim, não tem uma posição muito clara. E eu ainda tento te enxergar como jogador, tá? Diferenciando também, pra entender mais ou menos o que é que tu propõe aqui dentro do programa. Acho que é isso. Obrigada, Slo. Vini. Seguindo a linha, né, protagonista, vou me colocar aqui. Até então, Tadeu e todo mundo que estiver assistindo, eu sempre me questionava o que é que eu tinha feito de histórico aqui dentro do programa. E porque eu não engatei um relacionamento, não tive uma briga séria com ninguém, enfim. Mas eu acredito que o Big Brother não é feito somente disso. É legal você viver todas as experiências. E eu me coloco como protagonista porque eu tô realmente vivendo isso aqui. Se eu tô feliz, eu quero que todo mundo fique feliz, eu quero que as pessoas vejam que eu tô feliz. Se eu tô mal, eu não vou colocar um sorriso falso na minha cara, porque eu quero ser sempre sincero e verdadeiro com os meus sentimentos e quero que as pessoas se identifiquem com isso, que a gente não precisa estar bem 100% do tempo. Eu me jogo nas festas, eu fico até o final, sou inimigo do fim, construí relações maravilhosas aqui que eu vou levar pra vida, então por isso que eu me coloco como protagonista. Como antagonista, deixa eu ver quem eu vou colocar aqui. Eu vou colocar Gustavo. Vou colocar Gustavo como antagonista, não necessariamente como uma coisa ruim, porque sabe aquele antagonista que as pessoas amam? Pronto, é exatamente. A gente tem uma relação aqui de amor e ódio, né? Mas é mais amor do que ódio. O ódio é só fictício, é só fictício aqui no jogo, né, meu gente? Porque, afinal de contas, ele chegou dizendo que ia movimentar tudo, realmente cumpriu. Realmente, eu nunca vi a palavra, o termo movimentação de jogo tanto antes dele chegar aqui, então é meu antagonista aqui dentro do jogo. Mas amo você. Meu coadjuvante, minha metade da laranja, meu bagaço, é obviamente Eli, porque ele aqui dentro pra mim é um porto seguro. É aquela pessoa que, nos momentos em que eu tô mais pra baixo, é aquela pessoa que sempre vem e me levanta, é aquela pessoa que me dá conselhos, que grita comigo quando é hora de gritar e depois pede desculpa e fica mal quando acha que eu tô chorando. Mas é uma pessoa aqui dentro que, não só aqui, é uma pessoa que eu vou levar pra minha vida inteira. Então ele é meu coadjuvante. Figurante eu vou colocar DG. Possível. Mas eu vou... Vários filmes, cara. Ator principal de vários, não tem como. Não, mas entendo. Pelo amor de Deus. Eu vou colocar DG porque dessas pessoas aí, é a pessoa com quem eu menos converso. A gente tem pouca conversa. Então, na minha história, eu acredito que ele seja figurante justamente por isso. Porque a gente não tem tanta troca, mas não significa que eu queira que permaneça. A sua história, agora eu entendi. Não quero que permaneça desse jeito. A gente pode sim conversar, não tem problema nenhum. Mas essa aqui é o meu quadrinho. Então, na história do BBB 22, você considera, Vini, que o DG não tem uma participação relevante? É só um figurante que completa ali. Pelo menos não no meu jogo. Tá bom. Obrigado, Vini. DG, que acabou de ser citado. Ele trocou, viadão. Oxi, que meu compadre? Essa é a minha história, gente. Estamos aqui. Protagonista DG Bolado, conhecido como Douglas Silva e entre outros personagens aí no mundo. Meu antagonista é a Lina. Eu acho que
é uma ótima jogadora, vem jogando bem. E eu vejo que isso lá na frente será um problema. Então acho que é isso, né? Eu sou principal na minha história dentro do BBB. E ela é minha antagonista, meu coadjuvante. Todo mundo sabe que é Pedro Scooby, porque é isso. Tá sempre ali me dando a bola, me levantando. Acho que vai ser coadjuvante também do PA. E figurante, é o Vini, só isso, simples. Mas explica, por favor, DG, por que o Vini? É porque eu vejo ele dentro do jogo fazendo nada. É simples assim, não vejo ele se movimentando. Ele se movimenta em alguns momentos, mas durante o dia a gente quase não vê o Vini. A gente meus olhos. Simplesmente isso. Tá bom, em uma frase você deu uma resposta Isso aí, na história. muito clara. Tá ótimo, então. Foi? Obrigado, DG. Nada, tamo junto, Vini. Larissa. Boa noite, Tadeu. Boa noite, Larissa. Já tá até andando melhor. Então, vamos lá. Eu vou no segmento de protagonista, eu mesma, pela questão de que eu passei por vários obstáculos para chegar até aqui. Não é à toa que eu entrei com quase um mês, não só eu, como o meu amigo Gustavo. Entrou com quase um mês de jogo, já de programa. E só a gente sabe o quanto é difícil para poder manter a relação aqui dentro da casa, sendo que essas relações já estão vinculadas. Todos já têm alianças, né? Já têm os seus laços. E pra gente se incluir nisso foi bastante difícil. Então, eu vou me considerar protagonista. Antagonista, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou colocar a antagonista Lina, mas num sentido bom. Porque eu considero a Lina como uma forte jogadora aqui dentro da casa. Ela tem uma opinião grandiosa e ela também é influente entre as pessoas que estão ao redor dela. Ela é uma pessoa que consegue indiretamente e diretamente passar o que ela quer, né? E ajudar a pessoa no ponto de vista do jogo, mas, né, Lina, se beneficiando também. Então ela é minha antagonista. Coadjuvante é difícil porque eu tenho vários coadjuvantes aqui. Mas no momento, a pessoa coadjuvante tem sido Laís pra mim. Ela tem sido uma pessoa que tá me dando bastante força aqui dentro da casa. Não só ela, como Jade também e Slo. Mas ela é uma pessoa que eu tô tendo mais convivência e ela sabe disso. E eu quero levar essa amizade pra fora também, tá? Lembrando só um pouquinho, eu também sou coração, então tô procurando jogar aqui como estrategista e coração também. Hoje eu mencionei isso no raio-x. E figurante, vou colocar PA. Desculpa, PA, mas é da forma como eu vejo no momento, tá? Nada pessoal, mas que é justamente pelo posicionamento. Eu não sei se às vezes você toma decisão por si próprio ou se é por influências de pessoas que estão ao seu redor. Então é isso, Tadeu. Tá, só deixar uma coisa bem clara aqui, Larissa. A Lina você considera a sua grande rival dentro do jogo, é isso? Sim, porque ela é uma pessoa que sabe jogar aqui dentro da casa. Eu vejo ela como uma jogadora forte. Tenho outras pessoas no momento, mas eu vejo ela como uma rival no sentido bom, Tadeu. Rival é quem tá disputando com você. Sim. Todos somos rivais. Todos estamos, Amigas, mas ela é uma pessoa bastante influente aqui. Tá bom. Obrigado, Larissa. Nada. Laís. Vamos lá. Como protagonista, eu, né? Claro. Entrei pra jogar, não estou perdida no jogo. Estou acertando e errando. Aos poucos estou construindo aqui minha história. E é isso. Vamos seguir, vamos jogar e tamo aí. Antagonista, uma pessoa que declarou antagonista total, tá? Arthur. Não queria bater na mesma tecla, mas infelizmente ainda que é meu antagonista aqui dentro. Eu te acho uma pessoa inteligentíssima, excelente estrategista,
um bom jogador, mas que se declarou contra mim. E é isso, tamo aí, vamos jogar. Queria só falar uma coisa, te parabenizar, porque hoje eu não te vejo mais como uma pessoa perdida no jogo. Desde que aconteceu aquele movimento, eu sinto que você acordou. Então, apesar da gente ser rival, vamos colocar assim, queria te parabenizar Nada a ver com a nossa pessoal, é só jogo. por você ter se posicionado no jogo e ter acordado. Eu já tinha comentado isso com o Gustavo e agora queria falar pra você aqui. Obrigada. Bom, coadjuvante, tenho várias também, mas a Jade ainda continua sendo uma pessoa que tá sempre do meu lado. A gente conversa muito, não só de jogo, como várias outras coisas aqui na casa. Tá sempre comigo, é uma pessoa que eu sei que eu posso contar aqui dentro. E que eu me sinto muito confortável quando tô com ela, conversando sobre qualquer coisa. E é isso, tamo junto. Figurante. Esse figurante eu vou colocar hoje o Vini, tá, Vini? Mas eu não quero que você leve isso pro seu coração. Isso aqui é só pra te dar um alerta, pra você acordar. Que eu realmente não tô vendo o Vini do início do jogo. Eu achei que você deu uma perdidinha no jogo. Tá um pouquinho assim, escondidinho, tá aparecendo menos, tá? Isso é só um alerta pra você. Pra voltar a ser aquele Vini da primeira semana, da segunda semana que eu via antes, jogando, ativa aí na casa, tá bom? É isso. Obrigado, Laís. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Não lembro qual é. Vai esmocar? Vamos. Oportunidade de me destacar. No jogo dos pódios. Muito bem, estamos de volta. Vamos continuar com o nosso jogo da discórdia. PA, sua vez. Tadeu, me desculpa, mas vou ter que repetir a última coisa que eu fiz em um jogo da Discord no mês passado. Hoje meu filho completa mais um mês de vida, então... Parabéns, Segue firme parabéns. aí. Mas vamos pro jogo da Discord aqui. Deixa todo esse amor pro Peazinho. Mas Vamos hoje... seguir agora. É isso. O protagonista é ele, o Paulo André, eu mesmo. Sou um cara que respeito muito os meus limites. Entrei no jogo assim, confesso que meio que entendendo mesmo o jogo, entendendo os meus limites. Mas eu tô entrando no jogo, aliás, entrei já no jogo, né? Tive a oportunidade de pegar o líder e tive um posicionamento no jogo. Em questão até mesmo da Larissa, na sua opinião sobre achismo. Com o achismo, acho que você tá enganado, até porque se eu fosse influente, você nem o bate-volta jogaria. Então, acho que eu sou um cara que tô me entregando mesmo no jogo por mim mesmo. Escuto as pessoas, porque eu acho que eu tenho o direito também de escutar, mas tomo as minhas decisões por si só. Antagonista bem óbvio também, a Lina, né, que ontem no meu discurso eu deixei bem claro, é uma adversária direta aqui, e a gente deixa bem claro que não é pessoal também, mas é uma adversária direta aqui dentro da casa. A gente troca votos aí, tem algumas semanas, e acho uma adversária bem forte também, uma jogadora bem forte, porém acho que vou ter problemas também no futuro com ela aqui dentro da casa. Coadjuvante, poderia colocar até mais de um, mas hoje é o Pedro, né? Uma pessoa que eu tenho aqui dentro da casa, é o meu sublíder, né? Meu líder aí também, que me ajuda bastante aqui dentro da casa. Figurante, vamos lá. Tem algumas opções aqui, mais de uma, mas eu acho que é mais por um toque também. Chegou na casa bem, eu amo o Vini, de paixão. Mas é mais por um toque também. Acho que uma pessoa que chegou aqui bem imponente. Hoje eu vejo bem menos ele no jogo, assim. Mas tenho certeza que tem um potencial, uma estrela incrível. Que tenho certeza também que vai brilhar bastante no jogo. Acho que é por aí. Mas neste momento, PA, não está sendo relevante. Isso. Não relevante, mas tá mais omisso no jogo. Tá bom. Obrigado, PA. Valeu. Lina. Com certeza, eu sou a protagonista da minha história. Não pela beleza, não pela sensualidade, também.
mas porque eu entendo que se eu não contar minha própria história aqui dentro, nenhuma outra pessoa vai contar. E eu entendo também que com os meus erros, com os meus acertos, com os meus surtos, com a minha sorte, a minha falta de sorte aqui dentro do jogo, eu tenho contado essa história pelas relações que eu construo, pelos atritos e os conflitos que eu tenho que enfrentar para ser sincera, honesta comigo mesma. E essa tem sido a minha maior dificuldade, por isso eu tenho protagonizado essa história. E junto comigo, pensando nesse antagonismo, é uma colocação muito difícil, porque eu poderia colocar o Paulo André como essa rivalidade direta, mas eu sinto que, na verdade, a rivalidade que eu construo, uma rivalidade saudável, sim, aqui dentro, justamente porque é muito difícil. É muito difícil porque é um antagonista que eu nunca imaginei que eu fosse ter tanta dificuldade em enfrentar por ser uma pessoa que eu admiro, por ter uma história que eu honro, que eu glorifico, por me identificar tanto, por saber que lá no futuro vou ter problemas, mas não, estou tendo problemas aqui agora já, porque é uma pessoa que eu quero ter ao meu lado no jogo, por mais que eu saiba que quanto mais você permanece, mais forte você fica, mais forte a nossa relação se constrói, mesmo que de forma conflituosa. E hoje eu tô falando tudo isso, olhando pra você, porque eu senti que na última vez eu desviei muito o olhar pra falar todas as coisas que eu tinha pra falar na semana passada. Então, apesar das nossas movimentações serem diferentes aqui dentro da casa, eu sinto que elas se complementam em lugares opostos. E por isso, hoje, o Douglas é o meu antagonista. E o PA eu vou colocar nesse lugar como figurante, porque eu sinto que ele acaba figurando nesse lugar dessa rivalidade. Porque apesar da gente ter construído isso, eu não tenho uma rivalidade direta com você. Eu sinto que isso se construiu porque outras vezes anteriormente eu já votei em você, mas eu sinto que essa é uma condição do jogo e que eu estou enfrentando e indo de frente com essa condição do jogo. Assim como eu já votei em outras pessoas, como no Scooby, e que essa relação acabou se dissipando. E ainda assim, votando em você, eu gosto muito de você e não vou deixar de gostar de você, não vou deixar de gostar quando você canta, quando você aparece no jogo, mesmo que de uma outra forma, e ainda assim eu venha a precisar votar em você. Porque eu sinto que em alguns momentos, para além das provas, que nas provas você tem jogadas excelentes, você se entrega por inteiro, mas em muitos outros momentos eu sinto que você acaba figurando na casa e ainda assim criando conflitos comigo. Já a minha coadjuvante, ela sabe que ela é a protagonista da própria história e sinto que ela é a figurante que chama tanta atenção quanto a protagonista da minha própria história, porque eu não poderia contar essa história sem você, não poderia contar... Licença, Lina, a a gente quer saber. Isso, A Jessilane. Eu já imaginava, mas, por favor. Deu, né? Deu, entendeu? Mas a Jessi, ela é uma coadjuvante que eu sinto que eu não poderia contar essa história da mesma maneira sem ela, que é uma pessoa que fortalece o meu caminho, que fortalece as minhas ideias, que me influencia, que me ajuda a construir essa história, assim como a Natália. São pessoas que aqui dentro da casa tornam a minha presença aqui mais leve. Então, a Jessilane como coadjuvante protagonista da própria história, mas coadjuvante da minha, que fortalece o meu caminho aqui dentro. Obrigado, Lina. Eu que agradeço, Tadeu. Scooby. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vou começar com esses dois aqui. Poderia mixar aqui, mas nessa história eu vou botar o PA como protagonista e o DG como coadjuvante, porque eu acho uma história meio Daniel San e Seu Miyagi. Então, tipo, acho que o PA, ele é cheio de problemas, cheio de defeitos, né, como todo mundo é. Mas eu acho que ele vence no amor, porque eu acho que o amor no final sempre vence. E é um cara que vai errar ainda várias vezes, ele tem até pra falar, ele tem dificuldade.
mas é um cara que tá construindo uma história, ele tenta jogar e aí erra ali, aí volta aqui, às vezes acerta, às vezes erra. E o DG é o conselheiro. Como ele tem alguns outros, como o Gustavo, como o Arthur também, que ele escuta bastante. Mas, pô, começa com esses dois aqui. E quem é o antagonista do PA? Antagonista do PA. Eu acho que é a Alina, mas eu vou te falar por quê. Eu acho que nessa história, a Alina é aquele antagonista que vai ganhar um filme sozinho na frente, entendeu? Porque a história dela é linda, ela tem a forma dela de jogar, porque eu acho que ela tem inúmeros motivos, mas tem uma história de vida linda. E eu acho que ela poderia até ser protagonista, porque eu acho que ela merece ter um filme dela também, nessa história. Mas é a grande rival do PA, né? Grande rival do PA. Não, eu não. Bom, já falei isso pra ela, acho que ela entende. Se ela ficar aí amanhã, ela vai poder continuar escrevendo a história dela. Mas acho figurante vai ser a Larissa. Eu acho que de repente não deu tempo de escrever a história dela, mas como hoje mesmo eu falei pra ela, teve pessoas que entraram junto com ela e em tão pouco tempo já escreveram a própria história. Também não escuto o que você fala longe de mim, então também não sei. Mas, ao meu ver, você ainda não pôde contar a sua história e eu ainda não pude escutar essa história, mas estou aqui para escutar se você continuar. E o meu lugar não tem ainda, que eu acho que é participações especiais, sabe? Quando aparece no rodapé, participações especiais. Você escolheu não se colocar nessa história. Mas botou a Larissa, então, como figurante. Não tem o meu lugar não tá aqui. Tinha que ter mais um lugar aqui, participações especiais. Obrigado, Scooby. Valeu. Jade. Vamos lá. Tadeu, eu achei essa dinâmica muito interessante porque é algo que eu faço na minha cabeça. A gente tá num jogo, então eu acho que é muito interessante você ter aliados, ter rivais, ter as pessoas que também são indiferentes, pra isso te dar espaço pra você se movimentar no jogo. A gente entrou sozinho pelaquela porta e vai sair também sozinho pelaquela porta, seja pelo paredão, seja vencedor. Então não é inteligente, ao meu ver, você querer amar todo mundo, porque a gente vai ter que se votar, a gente vai ter que movimentar, entendeu? O jogo vai afunilando. Vou me colocar como protagonista, porque eu vim aqui realmente pra me jogar, me doar. Eu já vivi tanta coisa nesse tempo, já... Enfim, gente, eu já fiz xixi nas calças, já começa por aí, né? Então eu já fiz muita coisa, já fui líder, já fui monstro, enfim, sinto que eu tô aqui muito entregue e sendo tudo que eu sou por completo. Então eu tô aqui como protagonista. Antagonista, o Arthur, que é alguém que a gente tem sim, é meu rival, meu adversário direto aqui no jogo. Sei muito bem separar, julgar a pessoa das atitudes, e são suas atitudes que eu não concordo, a pessoa que eu também não tenho tanto contato, mas acredito que lá na frente a gente vai ter um enfrentamento direto que pode ser a maneira da gente resolver nosso problema, com um de nós dois saindo pelaquela porta. Então ele hoje é o antagonista da minha história. Coadjuvante, vou colocar pensar junto sobre jogo, a gente pensar junto sobre jogo, a gente concorde comigo, porque é alguém que eu não tenho nenhum problema, mas eu também não tenho nenhuma proximidade grande, entendeu? Então é alguém que é isso, pode até ser uma opção de voto, mas ele é muito próximo da Slo, que é próximo a mim, então é alguém que fica flutuando na minha história. E mas acaba sendo uma coisa negativa, uma coisa que está discreta ali, né, Jade? Se você quiser mudar a sua escolha, porque é uma coisa negativa, é uma pessoa que não está se destacando, não está tendo relevância. Você quer manter o Lucas nessa posição? Sim, eu vou manter ele na minha história e eu acho super interessante, porque a partir do momento do jogo que eu vi o Lucas como alguém que, tipo, pô, ele é bacana, mas também a gente não vai passar muito disso, eu aceitei essa posição dele, essa nossa posição, porque onde eu posso ter que votar nele, ele em mim, assim como o resto da casa. Então, na minha história, eu vejo ele como essa pessoa mais distante. Tá bom. Obrigado, Jade. Arthur.
Bom, vou me colocar como protagonista, porque acredito que, eu já falei isso, tem que ter muita coragem para estar aqui dentro. Acho que todo mundo teve muita coragem de aceitar esse desafio. Eu me considero uma pessoa que tive muita coragem de aceitar esse desafio, para entrar aqui na casa com todos os meus erros, meus acertos, minhas qualidades, meus defeitos, minhas facilidades, minhas dificuldades. Sou um ser humano, erro, vou errar e não tem problema nenhum em assumir os meus erros. Quando as pessoas falam pra mim e eu reconheço esses meus erros, eu posso assumir e abraçar eles e pedir desculpa e seguir em frente. Mas eu me jogo muito aqui no jogo, não tenho medo nenhum de jogar, de me posicionar, não tenho medo de me entregar, não tenho medo de me comprometer com esse jogo. Então, por isso, eu acho que eu sou o protagonista, acho que eu movimento bastante o jogo, acho que eu tenho relevância, acho que eu tenho muita coisa ainda pra fazer aqui dentro da casa. E exatamente por isso que eu gostaria muito de ficar. Então, me considero protagonista dentro dessa história. Antagonista, acho que também não é novidade pra ninguém. Na verdade, a Jade se colocou nessa posição a partir do momento que ela me indicou 2 vezes pro paredão. Então a gente acabou criando essa relação de rivalidade. É uma pessoa que eu admiro, é uma jogadora que eu acho excepcional, gosto dos pensamentos dela. Acho que depois, quando ela sair, ela vai ver que as conclusões que ela teve sobre as coisas que ela achou foram equivocadas, mas isso depois ela vai ver e tá tudo certo. E concordo quando ela diz que sim, a gente vai ter um momento, que se eu ficar amanhã do paredão, acredito que a gente vai ter um momento desse enfrentamento e acredito que vai ser uma disputa bem acirrada e bem bacana, e talvez a gente tenha essa resposta quando alguém sair por lá. Coadjuvante, hoje no jogo eu vou colocar o Lucas, que é o cara que eu mais tenho dividido ideias sobre jogo, que é um cara que a gente começou a se conectar, deve ter umas 3 semanas mais ou menos, que a gente começou a trocar ideia. É um cara que eu gosto muito, a gente ainda está construindo essa relação além do jogo, mas no jogo a gente já estabeleceu essa relação bem sólida. É um cara que eu gosto, é um cara que eu enxergo o coração dele e eu tenho vontade de estar próximo a ele. Então hoje eu coloco ele como meu coadjuvante, apesar de eu achar que ele é o protagonista da história dele, mas é um cara que eu gosto de trocar ideia, é um cara que eu gosto de conversar sobre o jogo. Como figurante eu vou colocar a Larissa. Eu concordo quando ela diz que é difícil sim entrar com 1 mês de programa, com certeza é muito difícil. Mas o Gustavo também entrou com 1 mês de programa e ele em 2 semanas fez o que muita gente... Eu não interrompi você, eu gostaria que você não me interrompesse, por favor. Interrompendo. O Gustavo fez mais do que muita gente aqui em 2 meses de programa, ele fez em 2 semanas. A Larissa, quando ela estava lá na Casa de Vidro, ela falou que ela queria muito entrar, fazer acontecer e jogar, e que ela queria movimentar o jogo, inclusive disse isso no discurso dela no domingo, quando ela estava imune, e em menos de 24 horas depois, ela foi para o lugar mais cômodo e mais fácil, que foi a rede de proteção, que ela mesma e o Gustavo também falaram lá dentro, e ela entrou no quarto e ficou naquela rede de proteção. Não julgo, tá tudo certo, assim como eu também. Já me equivoquei aqui dentro quando resolvi votar na Nath, porque era o mais fácil, o mais cômodo, mas eu reconheci o meu erro, voltei atrás, me posicionei de uma maneira diferente, e nessas 2 semanas eu não vi você se reposicionar, não que você tenha que, mas não vi. E pra mim é uma pessoa contraditória, figurante, não contou a história dela em 2 semanas, e espero muito que amanhã eu consiga ficar e que ela saia. É isso. Obrigada, Flor. Lucas. Como protagonista, vou colocar o Lucas, porque ele chegou, foram 4 semanas, e que ele tava na reta para entrar no paredão. Então o que ele pôde fazer foi continuar sendo ele, sendo coração e sendo sobrevivente. Até que quando ele pegou a liderança, ele indicou uma pessoa, e como líder, tendo voto direto, sem bate-volta, a pessoa acabou saindo. Então, acho que como figurante, passando batido, eu não tô. Antagonista, vou colocar a Jade. A gente não teve um embate direto, a gente pode colocar isso como na Guerra Fria. A gente meio que não sabe o que o outro vai fazer, mas tem uma tensão. A gente joga em lados opostos aqui, por isso a Jade é minha antagonista. Não vou falar coadjuvante, porque, não sei, essa palavra eu não gosto muito não. Mas o meu suporte aqui na casa é
meu apoio é a Slo e colocaria o Arthur também. Desculpa, Lucas, você precisa escolher um coadjuvante. Você pode escolher um coadjuvante da antagonista, por exemplo. Ah, não, a Slo. Mas é um coadjuvante. A Slo. O que era coadjuvante? O coadjuvante é aquela pessoa que fica em segundo plano, mas dá suporte ao protagonista, dá suporte ao antagonista. Tem que estar nessa situação. Sim, a Slo é minha coadjuvante. Que é fundamental aqui também, nesse período. Eu acho que sem o suporte dela, provavelmente eu teria feito alguma besteira, como eu já errei bastante aqui, principalmente nas primeiras semanas. E graças a Deus, toda vez que eu errei, eu cheguei na pessoa, pedi desculpa e pra me sentir bem. Eu não, além de querer que a outra pessoa entenda os motivos, pra me sentir bem. Choro. Esse é um jogo aqui é muito intenso. Já magoei pessoas que eu gosto muito, mas essa mágoa que eu causei, a pessoa pode ter certeza que foi visando o melhor. E minha figurante é uma pessoa que eu já conversei com ela, gosto muito, tá comigo desde o início do jogo, a Jessie. Eu entendo o lado dela, o posicionamento dela quanto ao jogo, mas diversas vezes eu converso, mas eu só falo uma vez. Eu não fico repetindo a mesma coisa o tempo todo pra não parecer que eu tô pressionando ou tô querendo impor alguma coisa. Espero que quando ela acordar, dê tempo ainda de ela se movimentar no jogo. Beleza? Obrigado, Lucas. Valeu. A gente vai fazer uma pausa rápida, daqui a pouco a gente retoma. Até já. Beijo, Brasil. Acho que já assinado. Peraí, né? Deixa eu pegar frio. É o mordomo, não? Eu acho que é o mordomo, mano. Não é o pai, não. É o mordomo. Não, mano. Voltamos. Eu acho que é o mordomo, mas vamos ver. E quem herdou? Nath, tá na hora de... Desculpa. Vamos lá? Nath, tá na hora de você se colocar na história. Você foi a única que não foi citada ainda. Agora Claro! você capricha. Posso andar, aquela? Brincadeira, Tadeu. Vamos lá. Então, eu sou protagonista. Acredito que quando a gente é protagonista, a gente não é o que acontece com a gente é o que a gente decide ser. Não vim aqui pra me colocar como vítima em momento nenhum. Quando eu passei por aquela porta, entrei decidida a me doar 100% e acredito que aqui eu tenho feito muito isso. Tanto me doando nas festas, tanto tentando nas provas, quanto aqui com as amizades, né, no coletivo. Tenho me doado 100% totalmente aqui dentro. Então eu entrei sempre como protagonista aqui na casa para poder ser o meu máximo, o meu total e não deixar nada passar desapercebido ou em branco, principalmente nos meus surtos. Quando eu não gosto de uma coisa eu falo. Atualmente eu tenho buscado um pouquinho de equilíbrio aqui dentro, porque às vezes não é simplesmente só sair falando, você tem que ter uma inteligência também para poder expor. Então por isso que hoje eu estou um pouquinho mais quieta nos meus surtos, mas sempre que eu não gosto de algo eu falo. A minha antagonista, acho que não é surpresa nenhuma, e ela vai entender o que eu vou falar. Atualmente, como pessoa, não é nada pessoal, até no pessoal a gente melhorou muito. Demos passo que eu fiquei muito feliz, chorei de alegria pelos passos que a gente tem dado aqui dentro. Licença, Nath. Mostra pra gente quem é, por favor. Eslovênia. Só que na visão do jogo, eu acredito que o nosso jogo não é compatível. Nosso jogo é totalmente oposto. Então, pensando no jogo, ela é minha antagonista, principalmente por eu ser a opção de voto dela. E ela não conseguir, às vezes, mudar esse script. Coadjuvante aqui dentro é a Jessie, não poderia ser diferente. Eu poderia colocar também outras pessoas aqui, como Lina, como Lucas, como DG, inclusive. Mas hoje, aqui eu vou colocar a Jessie, porque desde o início, independente das minhas imperfeições, porque eu não vim aqui pra ser perfeita, né? Eu vim aqui pra ser eu, pra mostrar quem eu sou, pra viver intensamente cada detalhe. Independente de qualquer coisa, ela esteve sempre ao meu lado. Uma pessoa que me apoiou nos meus piores momentos e nos meus melhores estava do meu lado. Então hoje não poderia ser diferente. Lina também sempre comigo, DG, Lucas. Gente, então assim, só gratidão. E como figurante, eu já tive essa conversa com ela, com a Larissa, e não quero ser repetitiva. Então hoje eu vou colocar o Vini, no sentido de um alerta também. Ele é uma pessoa incrível, determinado, com um super potencial, uma personalidade única, e eu acredito que durante algumas semanas que tem vindo agora,
ele tá um pouquinho se esquivando. Super entendo também porque estar aqui não é fácil, ter que lidar com as sensações e o mix de emoções aqui de dentro, mas eu acredito que você pode muito mais. E é isso, Tadeu? Obrigado, Nath. Eli. Tadeu, eu sou um cara lá fora que nunca nem jogou jogo de cobrinha. Quando falaram assim, a possibilidade de entrar no Big Brother, eu achei que eu ia entrar aqui, falei, vou fazer umas provas, vou curtir umas festas, dar uns beijos na boca, quem sabe. E não imaginava que isso aqui era um jogo. Nunca imaginei. As coisas foram acontecendo. Tanto, eu consigo lembrar as palavras do Rodrigo, muitas vezes que ele tentava fazer logo na primeira e segunda semana eu jogar. E eu falava, calma, cara, que isso? Vamos devagar, vamos primeiro, né? E não, aí que vai entrar o momento do meu antagonista. Que quem abriu meus olhos para que isso aqui é um jogo, que fosse um jogo, e que eu tinha que jogar dia, todos os dias, é o Gustavo. E que eu acho uma relação super interessante, porque por mais que eu tenha certeza que nós temos jogos opostos, pensamos de maneira diferente, mas ao mesmo tempo, no futuro, acho que eu vou precisar dele, ele vai precisar de mim. Eu acho que isso está acontecendo para fazer o que os dois querem fazer, só que não vai chegar o momento onde o negócio vai. Então, eu sim, ele sabe que a pessoa que mais me ameaça é ele, não escondo, até porque ele me olha como um alvo, eu também olho para ele como tal, hoje em dia. Como coadjuvante, é a pessoa que me dá maior suporte aqui, Vinícius. Eu vou colocar o Vini desde o começo e eu tenho certeza que vai ser para além daqui, o que a gente construiu aqui, o que a gente constrói aqui. Nem sei se, nunca imaginaria que fosse possível em tão pouco tempo, por sermos pessoas tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão próximas. E vocês colocaram muito ele como figurante, mas o Vini, sabe por que ele tá dessa forma? Porque ele sente muito, muito. E a gente entende que é um jogo, ele sabe disso, mas toda vez que entra no coração dele, quando qualquer um de vocês aqui, sem exceção, ele acha que magoa, que tá se colocando, às vezes não tem nada a ver com a situação, ele pega pra ele e acaba pegando um peso maior, talvez, que ele possa carregar. Então, quando isso acontece, da personalidade dele, o que ele faz? Ele se fecha. E eu sou um cara que fala pra ele 10 vezes por dia, brigo, aponto o dedo, pra isso não acontecer. Mas ele assim, então ele tá nessa posição hoje de figurantes pra muita gente aqui, porque ele ama vocês. O coração dele é muito puro pra isso acontecer. E talvez seja até por isso que a gente tenha se aproximado tanto. Então é difícil demais pra mim hoje em dia. Hoje em dia tá até menos, mas colocar a minha razão na frente do coração, porque lá fora eu sou muito coração também. Eu nunca tive que jogar um balde de água na cabeça de ninguém. Aqui dentro, eu descobri uma pessoa, tô me descobrindo um Eliezer, um Eli, que eu nunca imaginava que eu seria. Enfim, é como figurante na minha história, vai a Jess, porque eu realmente não sei o que acontece, a gente não consegue ter trocas muito profundas ao longo do jogo, a gente já tentou, já conversou, já foi e volta e tudo mais, e não vai, infelizmente. E por mais que eu ache, volto a dizer, a história dela, ela como pessoa, que a gente tá falando de jogo, né? Ela como pessoa, uma história foda, ela agrega, a pessoa agrega muito na casa, eu acho que ela é a única que eu vejo pegando, tomando iniciativa, totalmente proativa, de pegar a vassoura e varrer, de fazer a comida quando eu tô dormindo, ela é super proativa nesse ponto, mas a minha história em termos de relação de jogo, a gente não consegue. Então é isso. Obrigada, Elis. Pois é, chegou a sua hora, Jessi. Bora ver se eu vou conseguir falar sem chorar hoje, né, Tadeu? Chorar tudo bem. Como sempre. Bom, vou me colocar aqui como protagonista da minha história. Essa semana eu até comentei com a Lina, a partir do que você falou no discurso passado, como que você está escrevendo a sua história. E aí eu disse que estava usando várias canetas coloridas, às vezes borradas, porque eu chorava e as lágrimas apagavam algumas letras, mas eu tenho certeza que de toda a história que eu construí aqui, não tem nada mais real do que eu vivi enquanto ser eu. Tudo que eu trouxe até aqui, acredito fortemente que foi o que me trouxe, não só pelas as coisas que eu já vivi, mas também por aquilo que eu continuo fazendo aqui. E quando me colocam como figurante, é porque eu não estou seguindo exatamente aquilo que propõe fazer. Por exemplo, 5 pessoas, 6 pessoas decidem que devemos votar em uma única pessoa e eu decido não fazer isso porque eu não acredito que é verdade e por
por isso eu me torno uma pessoa que não quer se entregar pro jogo ou não abre os olhos. E digo, meus olhos estão muito abertos e vejo muitas coisas aqui que muitos não estão vendo. E essa forma que eu decidi jogar é como eu vou me posicionar no jogo, jogando com o meu coração, com a minha verdade, que foi tudo isso que me trouxe até aqui. Porque eu tenho certeza que se eu não tivesse o meu caráter, os meus valores e os meus princípios, como Gessilane, eu não teria sido escolhida. Então eu sou a protagonista da minha história e vou continuar o jogo como estou jogando, sendo bom ou sendo ruim. Se as pessoas lá fora não gostam dessa forma de jogo, tudo bem, eu vou continuar jogando com o que me trouxe até aqui. Então essa é a Gessilane e essa é a forma que a Gessilane escolheu jogar, ok? Pronto. Antagonista. Tadeu, eu vou fazer diferente de todo mundo. Antagonista e coadjuvante, eu vou colocar a antagonista e a coadjuvante da antagonista. Isso em relação ao jogo, tá, meninas? Eu sinto que a Jade, no jogo, é a minha antagonista e a Slo é a coadjuvante da Jade, no sentido em que vejo elas como pessoas muito fortes no jogo e extremamente influentes no quarto em que elas estão. Sinto que muitos movimentos que acontecem dentro do quarto são direcionados pela força que a voz da Jade tem e também pela força que a voz da Eslovênia tem. Então essas pessoas dentro do jogo são pessoas que estão aqui como meus rivais diretos dentro do jogo. Então são pessoas que me fazem ficar preocupada sim, porque vejo que dentro das possibilidades eu sempre vou estar na mira de vocês. E como figurante, o Eli colocou aqui, né? Eu como figurante também coloco ele. Vejo que ele, até o momento que o Gustavo chegou, não tinha nenhum tipo de movimentação no jogo. Via ele muito protegido dentro da relação que ele estava entre os meninos, as pessoas que estão lá no quarto. E depois que o Gustavo chegou, ele começou a se movimentar e perguntar quem eu achava que estava sendo... quem que era minha preocupação direta em relação ao jogo, porque ele se sentia assim depois que o Gustavo chegou. Mas ainda assim vejo que ele acaba sendo influenciado pelas meninas em relação às decisões que ele toma. E também não só pelas meninas, vejo também que em algumas movimentações que vão acontecendo na casa, como eu disse, estou de olhos bem abertos, vejo outras pessoas de grupos que não são dele tentando fazer essa movimentação com ele e sinto que às vezes ele acaba seguindo. Então essa é a minha opinião e essa é a minha história. Obrigada. Obrigado, Jessi. Aulas e palestras. Professora dando Vamos à aula, contabilidade gente. final? Vamos à contabilidade final? Olha que interessante, o Scooby foi o único que não se colocou como protagonista e indicou o Paulo André. Portanto, Paulo André foi o único a receber 2 indicações de protagonista, embora tenha recebido 3 de figurante. O maior figurante foi o Vini, com 4 indicações para figurante. Laís, a maior coadjuvante, com 3 indicações. E a Lina, a maior antagonista, com 4 indicações. Muito bem, obrigado pela participação de vocês. Até amanhã com mais uma eliminação. Valeu. Beijo, pessoal. Valeu, Tadeu! O que você achou desse mega jogo da Discord? Agora o circo tá pegando fogo, é isso mesmo, agora é fogo no parquinho. Comenta aqui o que você achou desse jogo da Discord incrível. Eu vou dar like em todos os comentários, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque tudo que rola na casa você fica sabendo aqui. E me segue no Instagram, porque lá eu posto tudo de BBB 22. O link vai estar aqui na descrição, meu Instagram é Emanuel Xavier também. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e fui!